Obscuro. Olá, eu me chamo Cláudio, tenho 26 anos e o que irei relatar aqui é real e aconteceu no ano de 2014. Naquele ano, eu morava em uma cidade aqui do interior da Bahia chamada Brumado. A minha casa ficava no meio da mata, a cerca de uns 2 quilômetros da cidade. E junto comigo morava o meu irmão mais novo, chamado Felipe, e a minha esposa, chamada Kate. Os nossos pais moravam com os nossos avós no centro da cidade. Eu trabalhava de entregador de cestas básicas. Naquela época, eu me dedicava muito naquele emprego. O meu irmão trabalhava como vendedor ambulante. Ele vendia água, refrigerante, etc. Minha esposa estava desempregada e ficava tomando conta da nossa casa. Nós três sempre vivíamos uma boa vida naquele lugar, sempre cuidando um do outro e nos ajudando sempre que precisávamos. Nossa vida seria quase perfeita se não fosse uma certa pessoa. Lá próximo da nossa casa vivia uma mulher muito sinistra. Ela aparentava ter uns 30 e poucos anos. Ela andava por aquele mato todos os dias e todas as noites. Ela era uma mulher muito bonita, porém vivia suja, com roupas que mostravam muito o corpo dela. E ela tinha mania de ficar encarando a gente. Sempre que passávamos próximos dela, ela nos encarava. Isso nos deixava irritado. Porém, nós evitávamos qualquer tipo de contato com ela, pois a gente não era de confusão. Aquela mulher, apesar de ser mal educada, por ficar nos encarando, nunca falou com a gente. Em um certo dia, eu resolvi fazer uma visita para os meus pais junto com minha esposa Kate e o Felipe. Eu estava de folga do trabalho e quis aproveitar para ver eles. Nós fomos de carro pela manhã para a casa dos meus pais e passamos um bom tempo lá. Conversamos, almoçamos, essas coisas de família. E quando bateu umas 4 horas da tarde, nós resolvemos voltar para casa. Nos despedimos e fomos embora. O problema é que uma coisa que eu sempre tive medo de acontecer, aconteceu naquele dia. No meio do caminho, quando estávamos passando pela estrada de terra que dá na nossa casa, aquela mulher estranha parou no meio da rua e ficou nos encarando dentro do carro. Eu buzinava várias vezes e falava para ela sair da frente, mas ela não saía de jeito nenhum. Até que em um momento a minha esposa perdeu a paciência e foi tirar satisfação com aquela mulher. Ela saiu do carro. Eu e o Felipe também saímos. A Kate foi até aquela mulher e começou a falar com ela, mas ela não falava nada, apenas ficava olhando para nossas caras, sem dizer nada. Foi então que do nada ela encheu a boca de saliva e cuspiu bem no rosto da minha esposa. Ela perdeu a cabeça e deu um tapa no rosto daquela estranha mulher. A mulher foi para cima da minha esposa e as duas começaram a brigar. Eu e o Felipe rapidamente fomos separar a briga. Eu agarrei a Kate e segurei ela de um lado, e o Felipe agarrou a estranha mulher e a segurou. Nós começamos a discutir com ela e mandamos ela ir embora e nos deixar em paz. Mas antes dela ir, ela disse com uma cara de raiva: "Se vocês pensam que isso acabou, vocês estão muito enganados." E depois dela ir embora, nós voltamos para o carro e fomos de volta para nossa casa. Nós tentamos esquecer daquela briga que tivemos com aquela estranha mulher, mas o Felipe nos disse que estava preocupado caso aquela estranha mulher decidisse fazer algum mal para nós, porque ela mesma havia dito na estrada que aquilo ainda não havia acabado. Mas eu e a Kate o tranquilizamos e dissemos que se aquela mulher tentasse nos fazer algo de ruim, ela iria se arrepender. O que nós não esperávamos é que ela escondia um segredo assustador. Eu já ouvi falar que naquela região foi lugar de muitas coisas sinistras, mas nunca me passou pela cabeça que uma coisa daquela poderia existir. Quando a noite chegou, nós ficamos mais tranquilos, jantamos
assistimos TV e quando deu a hora de dormir, eu e a Kate fomos para o nosso quarto e o Felipe ficou no sofá da sala, pois lá era o lugar dele dormir. Nós apagamos as luzes e todos nós fomos dormir. Quando chegou de madrugada, o pesadelo começou. Eu acordei com alguém me chacoalhando. Era a Kate. Ela acendeu a luz e eu vi que ela estava tremendo, com os olhos arregalados. Eu perguntei para ela o que foi e ela me respondeu: tem um monstro lá fora. E eu comecei a dar risada e disse: amor, para de brincadeira, vem deitar. Mas ela insistiu dizendo: eu estou falando sério, tem um monstro muito feio lá fora. Vai na janela da sala e dá uma olhada. Mesmo não acreditando, resolvi ir lá ver, pois a Kate estava muito assustada e isso estava me preocupando. Eu fui junto com ela até a sala e quando eu cheguei lá, o Felipe estava dormindo no sofá. Eu me aproximei da janela e quando eu puxei a cortina, eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Realmente, se tratava de um monstro, uma criatura alta de pelos pretos, olhos enormes e brilhantes. Aquela coisa estava parada debaixo de uma árvore a cerca de uns 7 metros da casa. Eu olhei para minha esposa e perguntei: o que era aquilo? Ela me respondeu: não sei. E ela disse: eu levantei, fui até a cozinha tomar um copo de limonada. Escutei uns barulhos estranhos lá fora. E quando eu fui ver o que era, essa coisa estava lá, parada. Nós acordamos o Felipe. Ele também viu aquela coisa e começou a ficar com medo. Nós pensamos em chamar a polícia, mas eles poderiam pensar que nós estávamos passando um trote ou algo do tipo. Nós não sabíamos o que fazer, apenas ficamos ali, observando aquela criatura e torcendo para ela ir embora. Mas aquela criatura, depois de passar um bom tempo lá parada, ela finalmente se mexeu. Mas para o nosso azar, ela estava vindo em direção à nossa casa. Assustados, nós afastamos da janela e fomos para o canto da sala, enquanto aquela coisa se aproximava cada vez mais da casa. Quando aquela criatura chegou em frente à porta, ela começou a dar fortes patadas na porta. As patadas eram tão fortes que faziam a casa inteira tremer. Nós estávamos apavorados e não sabíamos o que fazer. Apenas ficamos no canto da sala, protegendo um ao outro. E o pior é que nós não tínhamos nenhuma arma ou facão para nos defender. E com a força daquela criatura estar batendo na porta, a qualquer momento ela iria pular abaixo. Então foi que Felipe teve a ideia de fugirmos pela janela do quarto e irmos embora de lá. E foi o que fizemos. Eu peguei a chave do carro e corremos para o quarto e saímos pela janela. De repente, nós escutamos um barulho muito alto. Aquela criatura havia conseguido derrubar a porta. Saímos rapidamente da casa e corremos em direção ao carro. Enquanto isso, nós escutávamos som de várias coisas se quebrando dentro da casa. Quando eu destranquei o carro, entramos o Felipe e eu nos bancos da frente e Kate no banco de trás. Eu estava me preparando para ligar o carro. Quando eu coloquei a chave no contato, a Kate falou: espera, amor, fiquem quietos. E foi o que fizemos. De repente, um silêncio absoluto tomou conta de dentro da casa. Aquela coisa havia parado de fazer barulhos lá dentro. E de repente ela saltou para fora e ficou no quintal farejando o ar e olhando para todos os lados. Nós demos uma boa olhada naquela coisa e vimos que ela se parecia com um cachorro naquele momento. E não tivemos dúvida, aquela coisa era um lobisomem. Eu e o Felipe estávamos pálidos de medo. A Kate começou a chorar de pavor. Nós nunca podíamos imaginar que um monstro que nós só vimos em filmes de terror realmente poderia ser real. Foi então que aquela coisa havia percebido que não havia mais ninguém por lá. Ela se pôs em 2 patas, olhou para o céu e soltou um uivo muito alto, e depois saiu correndo em direção ao mato e desapareceu na escuridão. Felipe disse: vamos embora daqui. Então eu liguei o carro e fomos embora. Fomos para a casa dos nossos pais.
Quando chegamos lá, contamos a eles o que havia acontecido. Ficamos lá o resto da noite e quando amanheceu, tomamos um café e voltamos para casa, junto com os nossos pais. Quando chegamos lá, entramos dentro da casa e ela estava toda revirada. Muitas coisas estavam quebradas. Nossos pais ficaram muito preocupados com a gente e pediram que fôssemos morar com eles por um tempo. E nós concordamos. Nos mudamos de lá no mesmo dia, pois aquela coisa poderia voltar e da próxima vez poderíamos não ter a mesma sorte. Arrumamos algumas coisas que aquela criatura não havia destruído e fomos embora de lá e nunca mais voltamos. Nós moramos com nossos pais cerca de 3 anos. Hoje, eu e a Kate moramos na cidade de Anage. Temos 2 filhos chamados Miguel e Nadine. O Felipe ainda mora com nossos pais, mas ele sempre nos visita e de vez em quando até dorme em casa. Nós não temos dúvidas de que aquele lobisomem era aquela mulher. Ela disse que aquela história não havia acabado e foi cumprir o que disse, transformado em um monstro e queria nos matar, sendo que foi ela que estava errada naquela confusão toda. Isso foi exatamente há 6 anos atrás e nós não sabemos se aquela mulher ainda anda por aquela mata. Mas de uma coisa nós temos certeza: nunca mais queremos ver ela de novo, seja como mulher ou como lobisomem. Boa noite, galera. Tá aí, galera. Relato sensacional enviado ao canal. Galera, quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar no canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, se inscrevam no canal, deixem aquele like lá e, se possível, compartilhem os vídeos. Me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.